Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Ana e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como que aconteceu o meu processo de expansão de consciência. Bom, há mais ou menos 5 anos atrás eu estava passando por um período muito difícil na minha vida. Eu estava com diversos problemas psicológicos, eu tinha muitas crises de ansiedade, depressão. Eu cheguei até por um curto período a tomar remédio controlado, só que eu decidi que eu não queria continuar tomando remédio controlado e que eu iria dar um jeito na minha vida. E aí foi quando, assistindo aqui o YouTube, eu vi um vídeo da Beth Russo. Só que eu nunca tinha tido nenhum contato com o Ho'oponopono, e nesse vídeo ela falava sobre o Ho'oponopono e nenhum outro assunto parecido. E eu assisti o vídeo da Beth e, para ser sincera, no primeiro momento, as minhas crenças, elas logo bateram de frente. Porque quando nós estamos prestes a dar um salto quântico, quando nós estamos prestes a expandir a nossa consciência, as nossas crenças, elas são agressivas, elas vão com tudo pra cima da gente. E eu assisti aquele vídeo, até então eu fiquei meio assim, por conta das minhas crenças religiosas que eu tinha naquele período, mas eu assisti o vídeo, porque a Beth, ela é uma pessoa maravilhosa. Um beijo, Beth Russo. Vai que ela assiste esse vídeo, né? Um beijão enorme. E ela tem um jeito de falar muito cativante, muito doce, muito meigo. E lembrava muito uma pessoa que eu amo muito, que é a minha madrinha. E aí eu continuei assistindo os vídeos dela. E ela falava muito sobre o Ho'oponopono. E aí a minha vida ela estava tão caótica, tão caótica. E eu comecei a fazer o Ho'oponopono. Só que eu não fazia todos os dias, mas eu comecei a fazer. E eu vi que eu comecei a perceber que realmente funcionava. E eu parava e falava, meu Deus, aí tem alguma coisa, tem alguma magia, tem alguma coisa que é muito maior do que a minha compreensão. E como eu sempre fui muito curiosa, eu fui pesquisar a fundo a história do Ho'oponopono. Foi quando eu vi um vídeo aqui no YouTube, se eu achar eu deixo aqui nos cards, da história real do Ho'oponopono, alguma coisa assim. E eu vi esse vídeo, no momento em que eu assisti esse vídeo, gente, eu me lembro até hoje, eu estava no meu trabalho, no meu horário de almoço, almoçando, com fone de ouvido. Quando eu assisti, a minha mente, eu juro, ela fez assim, ó, parece que uma chave virou, ela se expandiu, eu tive assim, eu fiquei extasiada, foi um momento assim, foi um salto quântico, realmente, eu senti a minha mente se abrindo, eu juro, ela parecia que fazia assim, ó, e foi muito incrível. E eu chorei, porque eu falei, meu Deus, isso aqui é muito poderoso, isso aqui é incrível, porque o que é o Ho'oponopono? Ho'oponopono significa corrigir um erro. É uma técnica havaiana muito antiga que era utilizada e ainda é utilizada para corrigir um erro. Que erro seria esse? Então, por exemplo, antigamente, vou falar bem rápido para o vídeo não ficar muito longo. Antigamente, quando as tribos havaianas eles tinham algum conflito entre si, juntava todo o pessoal da tribo, eles se reuniam, pensa no trabalho que eu deveria ter dado isso, se reunia e fazia esse ritual de cura. E aí a Morna Simeona foi a pessoa quem criou o Ho'oponopono da identidade própria, que significa o quê? Ao invés de você precisar juntar toda essa galera, ela percebeu, ela teve uma inspiração, porque a Morna, gente, ela era uma pessoa que canalizava mensagens do seu eu superior, da sua centelha divina, de Deus, e ela teve essa inspiração de criar o Ho'oponopono da identidade própria, onde você assume 100% da responsabilidade, presta atenção, responsabilidade, não culpa, onde você assume 100% da responsabilidade por absolutamente tudo que acontece na sua vida. E vamos supor, se a minha vida ela está caótica, se eu não estou vivendo o que eu gostaria de viver no momento atual, hoje da minha vida, eu preciso assumir essa responsabilidade e pedir para que Deus, a divindade, limpe em mim o que quer que seja que está fazendo com que eu viva essa situação desagradável na minha vida. Então você assume essa responsabilidade e pede para Deus, pede para o divino, a divindade, limpar em você essas crenças, essas memórias que estão prejudicando, a sua vida.
E esse Ho'oponopono da identidade própria você faz sozinho, é você com você mesmo. Você não precisa de ninguém e não precisa de intermediadores, como antigamente eram feitos. E quando eu assisti esse vídeo, gente, eu fiquei incrível, assim, eu fiquei extasiada. E essa técnica, ela ficou mundialmente conhecida através do Dr. Heal Len, que foi um psicólogo havaiano que curou, presta atenção, ele curou toda uma ala de doentes mentais, né, de pessoas com problemas psicológicos de alta periculosidade no Havaí, somente fazendo o Ho'oponopono. E detalhe, sem contato com esses pacientes. Então eram presos que eles tinham feito coisas assim absurdas, sabe, coisas muito pesadas. E como não tinha ninguém para trabalhar lá, porque assim, devido ao local ser um local muito energeticamente muito pesado, os presos, os doentes eram muito agressivos, não parava profissional lá, porque ninguém queria estar trabalhando e ser atacado. Então tinha uma alta rotatividade de funcionários, médicos, e chegou um momento que não tinha mais ninguém para trabalhar. E aí foi aonde o Dr. Heal Len foi convidado para trabalhar nesse local. E aí ele aceitou, só que com uma condição, que ele não teria contato com os presos. Ele limpava nele qualquer sentimento de raiva, angústia, desprezo que ele sentia quando ele lia a ficha desses pacientes. Ele não tinha contato com esses pacientes. Ele simplesmente fazia a limpeza nele quando ele via aquelas fichas. E aos poucos, esses presos, eles foram melhorando, os funcionários também foram se acalmando, o local também, ele foi ficando energeticamente limpo, porque a partir do momento que a gente limpa em nós, o outro, que não existe o outro, né, somos todos um, o local também, ele melhorou energeticamente. Então tudo melhorou e chegou a um determinado ponto onde os presos foram tendo alta médica, e curou a ala inteira. Quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei assim, gente, isso é muito incrível. E realmente, de fato porque olha o poder que tem o Ho'oponopono. E o Ho'oponopono, o que é o Ho'oponopono? Ele ficou conhecido pelo Dr. Joe Vitale através do livro Limite Zero, que foi onde o Dr. Heal Len ficou conhecido por essa prática, por ter curado essa ala havaiana. E o Dr. Joe Vitale, ele colocou a ideia de 4 frases no Ho'oponopono e que acabou se expandindo pelo mundo, que é: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Só que a essência do Ho'oponopono, o Ho'oponopono da identidade própria, você não precisa falar as 4 frases, né? As 4 frases, vamos dizer, o que está embutido ali. Você simplesmente precisa dizer: eu te amo e sou grato. Porque quando nós fazemos a petição para Deus, para a divindade, para limpar o que é que esteja acontecendo em nós, que esteja causando situações, vamos supor, conflitantes, a divindade, Deus já sabe o que é para limpar. Então você não precisa ficar pedindo o que é que você queira limpar. Só que aí atenta para um detalhe. Vamos supor que a sua vida, se ela está muito caótica, você está vivendo muitos desafios, está com muitos problemas, eu acho sim válido, principalmente eu acho muito válido o Ho'oponopono da Beth Russo, gente. Por quê? Você vai fazendo para você poder ter essa conexão com você mesmo, com a sua reconexão com o seu eu superior. E aí, quando vai passando o tempo, quando você vai se aprofundando, você simplesmente pode falar o eu te amo e o obrigada. Então, o Ho'oponopono, ele funciona. Ele é uma técnica maravilhosa, ele é uma limpeza das crenças limitantes, de tudo que, né, é desagradável na nossa vida. E tem mais coisas, tá? Só que eu não vou entrar em detalhes para esse vídeo não ficar muito longo. E foi esse o meu primeiro contato com esse despertar da minha consciência, foi através do Ho'oponopono. E através do Ho'oponopono, eu fui tendo contato com outras coisas. Eu conheci o professor Hélio Couto, que, nossa, gente, o professor Hélio Couto, assim, é outro nível. A minha mente, eu expandi tanto a minha mente, tanto com as aulas do professor Hélio Couto.
E aí eu tive o contato com o professor Hélio Couto, fui conhecendo sobre os arquétipos, fui tendo contato com a lei da atração. Gente, enfim, esse vídeo, para que serve esse vídeo? Para que eu estou fazendo esse vídeo? Eu percebo que existe um momento, um movimento universal nesse momento agora de despertar da nossa consciência coletiva. E eu fico muito feliz, muito feliz e muito agradecida a Deus exatamente por isso. Porque antigamente, dependendo da sua religião, a religião que eu frequentei a minha maior parte da minha adolescência foi assim. Eu acreditava em um ser antropomorfo, um velhinho de barba bem longa, um cajado, sentado num trono, onde ele julgava: você vai queimar para sempre, você vai viver num paraíso eterno, vai descansar eternamente. E aí, quando eu fui tendo esses contatos de expansão de consciência, a física quântica, a mecânica quântica, eu fui percebendo isso, foi tão libertador mesmo, assim, sabe? Porque eu senti uma angústia muito grande, eu senti uma falta, por mais que a minha vida estivesse boa, vamos dizer assim, financeiramente, nos meus relacionamentos, emprego, eu sentia uma angústia extremamente grande, assim, tinha momentos que eu falava, eu sentia uma falta de casa, eu sentia uma coisa que eu nem sei explicar direito. E foi quando eu percebi que era a minha centelha divina querendo se manifestar. Eu sentia saudade de casa, porque foi onde eu descobri, que eu me reconectei com a minha essência divina, que nós não somos separados de Deus. Deus é uma consciência universal, onipresente, onipotente e onisciente. Deus está em tudo e todas as coisas. Foi onde eu tive a conexão com a minha espiritualidade, uma conexão maior. E foi onde eu consegui evoluir. Então, hoje eu consigo, graças a esses estudos, eu consigo perceber por lógica, né? E eu me reconectei. E eu sei que hoje, com essa minha consciência atual, tá? Que nós não somos separados, nós somos um. Então, eu, você, as plantas, os animais, tudo é feito de consciência, que é a consciência divina, que não é nem homem e nem mulher. É uma energia yin e yang, né? É uma energia dual. Então, aquele ser antropomorfo, mais parecido com Zeus, da mitologia grega, do qual eu acreditava, e acreditava que, né, eu tinha que andar na linha ali, senão eu ia queimar no mármore do inferno. Assim eu cresci com essa ideia desse Deus arbitrário, desse Deus julgador, né? Esse Deus que, se você não andasse na linha, você ia se dar muito mal. Um Deus que escolhe a dedo, tirando um palitinho, quem é que vai ser rico, quem vai prosperar, quem vai ter sorte na vida. E eu falo, nossa, eu atirei pedra na cruz, né? Porque olha, só Jesus na causa. Então, quando eu expandi minha consciência ao estudar esses assuntos da física quântica, da mecânica quântica, eu pude me reconectar com esse Deus, com essa essência divina, e percebi que isso está totalmente errado, é uma ideia totalmente equivocada, que eu e Deus, eu, você e Deus, nós somos um. E essa consciência universal só é amor, só ama. É muito mais fácil para nós, enquanto seres humanos, colocar essa ideia de um Deus arbitrário, um Deus punitivo, vingativo, para ter um controle massivo das pessoas, criando até um antagonista, né? Não vou falar aqui, mas criando até um antagonista para esse ser superior, aonde se você não andar na linha, você tá ferrado. Então essa reconexão com o divino foi assim libertador, gente. Aquela falta, aquela angústia que eu sentia no meu peito, no meu coração, quando eu tive acesso a todas essas informações, foi a mesma coisa que retornar para casa. Eu acho que é aquela parábola que Jesus disse, né? Que o bom filho a casa torna. E quando eu tive todos esses contatos, gente, isso ao longo de 5 anos, tá? Então, assim, foi libertador. É uma conexão tão intensa, tão extrema,
tão pura e tão verdadeira que você encontra Deus aqui. E isso é maravilhoso. E aquela ideia daquele Deus arbitrário, ela se foi. Eu percebi através da física quântica que isso foi uma ideia imposta pela sociedade. Que Deus, gente, Deus é só amor, Ele só ama, Ele não faz mais nada. Nós quem julgamos, quem manipulamos, quem condenamos, então isso não é Deus. E essa foi a maior conexão que eu podia ter, porque aquela falta que eu sentia, aquela sensação de não pertencimento, eu falava, tem alguma coisa a mais, não é possível que a vida seja só trabalhar e pagar conta. Eu senti uma angústia e eu, através desses estudos de expansão de consciência, foi quando eu me reconectei com essa essência divina. E foi a melhor parte de tudo isso, foi essa reconexão. Eu quis compartilhar esse meu processo de expansão de consciência, porque talvez esse seja um vídeo que possa te ajudar no seu processo de expansão de consciência. Existe um movimento universal, né, que as pessoas estão expandindo a sua consciência, seja através do Ho'oponopono, seja através da física quântica, mecânica quântica, seja através da ressonância harmônica com o professor Hélio Couto, sobre a lei da atração, a meditação, o estado de flow, que é o estado de presença. Então tem todo um movimento, né? O pulsar do cosmos está movimentando toda uma galera, toda uma quantidade de pessoas para esse despertar, que é essa conexão profunda com a sua centelha divina. E eu quis fazer esse vídeo, na verdade já estou enrolando há muitos dias, na verdade há mais de um ano eu enrolo para ficar postando conteúdo aqui nas redes sociais, porque eu sou um pouco tímida, né? Eu sou um pouquinho ainda desajeitada, peço perdão, mas a minha essência divina, a minha centelha divina, ela quer compartilhar. E eu estou deixando Deus que habita em mim fluir, né? Eu espero que depois eu vá melhorando. Eu creio que com certeza depois eu vá melhorando nos vídeos. Mas é um recado que o Deus que habita em mim, Ele quer falar. E talvez as coisas que eu tenha para falar, para compartilhar, possa de alguma forma ajudar vocês que estão assistindo esse vídeo no processo de expansão de consciência de vocês também, tá? Então, é absolutamente isso que eu tinha para falar. Eu espero que depois eu consiga fazer mais vídeos. E se vocês se interessarem nesses assuntos de expansão de consciência, já se inscreve no canal, que eu vou estar compartilhando aqui com vocês todas as minhas experiências, tudo que eu venho aprendendo, tudo que deu certo na minha vida, o que não deu certo na minha vida, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Um beijão pra vocês. Tchau, tchau!